peixe. Washington, D.C. Hugo Boss. Legado do presidente Filipe Nyusi, Jacinto Filipe Nyusi. Filipe Jacinto Nyusi. Minha falecida irmã. Rigoroso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Verso de. Vocês já sabem que sábado sim, nós entramos em sua casa para lhe dar a conhecer o outro lado das nossas personalidades moçambicanas e não só. E esta semana não seria diferente. Trazemos sim um convidado super especial, um homem subjamente conhecido na nossa praça pela sua abordagem bastante polémica e controversa que tem trazido aqui para o povo moçambicano. Falo-vos nada mais e nada menos do que de Egídio Guilherme Vaz Raposo, a quem passo já a saudar. Olá, Egídio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Mídia Mais. Quero também saudar os nossos telespectadores. E mais uma vez agradecer pela honra e a oportunidade. Pois, nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite e vamos querer partilhar aqui com o nosso telespectador a vida do Egídio Vaz. O Egídio Vaz é um homem conhecido como este homem bastante polémico, este homem para quem olha para ele o julga como um homem muito sério, mas hoje nós queremos exprimir o lado menos sério do Egídio Vaz. Vamos conhecer um bocadinho sobre a vida deste grande homem que tem muito orgulho em ser o esposo da dona Célia Nhampol e por ser pai dos seus 3 filhos. É assim. É isso mesmo. São só esses. Os meus filhos são 3, sim. Pois. Podemos conhecer os nomes destas 3 preciosidades? Tem o Utsi, o mais velho. Que idade é que ele tem? 17. Uhum. Tem Egídio Vaz Raposo, o primeiro. Uhum. Vai fazer 8 próximo mês. Uhum. E tem a Danila Vaz Raposo, tem 3 anitos. Pois. Exato. São 3 tesouros da vida do Egídio Vaz. São 3 deles. Pois. Mas para que nós cheguemos ao Egídio Vaz pai, com certeza primeiro passamos pelo processo de sermos filhos. Conte para nós como é que foi esta sua experiência em família. Onde é que o Egídio Vaz nasceu? Já sabemos que é da cidade de Tete. E gostávamos que partilhasse connosco como é que foi esta infância do Egídio Vaz. Bom, o Egídio Vaz nasce a 15 de julho de 1968 em Mutarara, província de Tete. Faz os seus estudos primários, aliás, entra na primeira classe em Mutarara, mas completa o ensino primário no Malawi, porque por conta da guerra civil nós tivemos que fugir do Malawi. Eu sou o 7º de 9 filhos do meu pai. Vem de uma família grande. Vem de família grande. Sobrevivemos 7 neste momento. E pereceram 2. E sendo os últimos, portanto o 7º, cresci com os meus pais e a minha mãe, mais os meus 2 irmãos mais novos que eu, porque já na altura que nós fugimos para Malawi, os meus outros irmãos mais grandes estavam no centro internato a estudar, outros já estavam inclusive na cidade de Tete a estudar e, portanto, como os últimos, então nós crescemos, nós os 3 com os nossos pais, estudamos dentro do possível e cá estamos. Egídio contou-nos aqui que teve que ir a Malawi devido à situação da guerra que se verificava na sua cidade. Gostava que partilhasse connosco como é que foi este momento. Contou-nos que tinha apenas 8 anos de idade.
Como é que foi para uma criança de 8 anos ter que se ver de repente a abandonar a sua casa, abandonar ali o seu seio familiar e ter que ir para um outro país desconhecido, ainda que na presença de seus pais, com certeza que não foi um momento nada fácil? Bom, não foi um momento fácil. E podemos dizer que tivemos sorte. Tivemos sorte porque meu pai, aliás, nós entramos no Malawi com a junta médica. O meu pai precisava fazer alguma operação. Isso era possível no Malawi. Porque Mutarara, para aceder à cidade de Tete, era impossível. A guerra já estava, quase que Mutarara era uma ilha. Por todos os lados, a Renamo estava a atacar. Então, o que fizemos foi levar a junta médica para ir ao Hospital Rural de Nsanje. Lá, nós tivemos o amigo do meu pai, tinha um familiar lá. Então, nós vamos para lá e hospedamos numa casa que ele não ocupava. Então, ficamos por lá. Estamos aqui a falar de 1985. Então, ficamos lá, ocupamos a casa, no centro da cidade de Nsanje. Mas em 1986, não, em 1987, há aquele ataque. A Renamo invadiu, atacou Mutarara, invadiu e cortou a ponte, destruiu a ponte. E então, voltando para o meu seio familiar, eu cresço numa família altamente religiosa, sou cristão católico. O meu avô, portanto, o pai da minha mãe, foi catequista e catequista de alto gabarito. A minha mãe é altamente religiosa também, é catequista. O meu pai é catequista e eu sou primário, portanto, a rotina é esta: escola, acordar, fazer trabalhos de casa e, portanto, limpar. Sou feliz que eu e os meus mais dois últimos irmãos vivemos essa vida toda até sair de casa para o nosso pai ser empregado. Nós buscávamos água, nós limpávamos o pátio, nós limpávamos a casa, nós lavávamos nossa própria roupa e nós lavávamos as louças, cozinhávamos. Portanto, atividades que um adolescente ou criança, dentro de uma cultura cena e uma cultura igualmente machista, nós nos víamos até embaraçados por fazer trabalhos preferencialmente expectáveis para que fossem realizadas por mulheres. E, portanto, passamos isto, mas tivemos que romper com este preconceito. Não era fácil para nós, mas tínhamos uma vantagem, que éramos exemplo também para os demais da família, aliás, que nos circundavam. Por quê? Porque, olha, são filhos de professores que fazem tudo aquilo que uma mulher faz. Então, embaraçávamos muitas das vezes os nossos amigos, porque os nossos amigos não faziam aquilo. Então, fomos alvo, digamos assim, de chacota por parte dos nossos amigos, mas de muitos aplausos por parte dos pais, que gostariam também que os seus filhos fizessem aquelas participassem dessas atividades. E, portanto, deste ponto de vista, sou muito bem formado. Até hoje, eu não tenho problemas. Lavo, varro a casa, limpo o chão. Eu sei como se limpa e, portanto, consigo identificar coisas mal feitas e corrigir. Então, a rotina era essa: trabalhos de casa de manhã, acordou, limpar tudo que tem que ser limpo, ir à escola, voltar, rever a matéria, de novo trabalhos e aí por diante. E, portanto, aos domingos tem que se ir à igreja, não falta e não falha nada. Continua na igreja católica? Continuo cristão católico, sim. Provavelmente não muito praticante. Praticante significa
pertencer a uma comunidade ou núcleo específico, atender às missas com frequência, fazer parte de algumas atividades da igreja como núcleo. Não tenho participado bastante, mas vou tentar me reinserir e reintegrar cristãmente falando, mas continuo cristão católico e conheço a Bíblia. Conheço a Bíblia. A Bíblia foi-me ensinada pelos meus pais a ler e a interpretar, mas também esses anos todos com a catequese e tirando proveito do historiador que sou, também consigo compatibilizar bem ciência e religião. Egídio Vaz já partilhou, já acabou aqui nos segredando que ele é um excelente dono de casa. As secretárias de Egídio Vaz com certeza têm aí esta responsabilidade de saberem tomar muito bem conta do recado no que concerne particularmente a estas limpezas, pois ele foi ensinado ainda a criança estes valores. Eu gostava que partilhasse connosco qual é a maior recordação que traz assim desta educação que o seu pai transmitiu para si e que hoje tenta também trazer a mesma educação, tenta incutir os mesmos valores na educação dos seus filhos. Bom, vamos separar duas coisas. Uma coisa são valores, mas depois outra coisa, os valores que eu tenho e os valores transmissíveis. Eu posso dizer que eu tive uma educação espartana. É um conceito. Educação espartana vem de Esparta. Esparta, uma das cidades-estado da Grécia. Havia duas, só para contextualizar e para o benefício dos nossos telespectadores. Na Grécia Antiga existia Esparta e Atenas. Atenas era uma democracia. Esparta não. Esparta era uma espécie de tirania. Okay? Então, quando se diz que eu tive uma educação espartana, é aquela educação de muito rigor, de que nada deve falhar. Se falha, levas, portanto, és punido, não há conversação. Então, os valores passavam, portanto, saber automaticamente o que deve fazer quando acordar. E se não fizer, estás a ser punido, não há diálogo. Há regras. Não há aqui meio termo, ou faz ou faz. Ou faz ou faz. Portanto, saber isto é mau, isto é bom, inclusive o horário para comer. Portanto, só que nem todos esses valores podem passar para os meus filhos. Até porque institucionalmente, anda aqui esses Unicef e outras organizações de defesa da criança a tentar nos desviar do essencial. Eu acredito que uma criança precisa de ser educada. É verdade que existem níveis de democracia, mas em minha casa as pessoas que vivem sob a minha orientação e direção precisam de entender, acatar e implementar as regras, principalmente quando essas todas são boas e não ferem. A dimensão punitiva ou a dimensão punitiva ou compensatória da minha educação vai ter dificuldades de ser totalmente implementada na minha família, dado também os contextos. Não é? Você dá para o seu filho hoje mesmo, vai parar no gabinete de atendimento à criança vítima de violência doméstica. Não é? Então, encoraja-se a falar, conversar, entender as crianças. Portanto, dialogar com as dialogar com as crianças, mas como costuma dizer na minha língua, quando o macaco recusa algum fruto, esse macaco viu o outro a morrer por causa daquele fruto. Ou seja, muitas das vezes tem que haver esse diálogo sim, mas partindo de um princípio de que os pais querem o melhor para os seus filhos e os filhos devem obedecer, até que é bíblico. E, portanto, a dada altura, também a própria Bíblia afirma que os pais são o nosso Deus cá na terra. Então, e um dos mandamentos
da Bíblia é justamente isso, respeitar o seu pai e mãe, para que os dias sejam acrescentados. Então, é isso que as crianças devem saber. É fundamental, é essencial para que nós possamos ter homens dignos no futuro, bem formados e muito bem educados. Esta questão de mimar não significa taxativamente que nós estejamos a querer ou contribuir para que as nossas crianças sejam estes homens firmes e com os pés de fato assentes ao chão. Definitivamente, uma das coisas, um dos desafios da nossa era, tu também tens filhos, eu também, é criar a resiliência e sustentabilidade nos nossos filhos, educá-los para que sejam capazes de por si só sustentarem-se num eventual ou repentino incidente, morte, vocês consigam andar. Algumas pessoas bem afortunadas ou não lutam para comprar casa para os seus filhos, trabalhar por uma conta gorda para os seus filhos. Alguns até entram em práticas corruptas e criminosas porque querem comprar casas e distribuir para os seus filhos. Eu julgo que a educação é base, porque é muito mais importante e sustentável educar bem os seus filhos, tanto moralmente como cientificamente, para que ele desenhe a casa dos seus sonhos. Portanto, por quê? Porque sem a educação, mesmo essa casa, ele pode vender e continuar muito pobre, dependente, tóxico, dependente. Então, eu tenho outras escolhas. Eu invisto na educação moral e científica dos meus filhos e não estou preocupado em deixar uma conta bancária ou criar ilusões de que tem onde morar. Os meus filhos não hão de ter nenhuma casa. Deixada pelo pai, ou feita pelo pai. Num eventual, se Deus me abençoar, ainda mais, porque já nos abençoa com a saúde e o trabalho, no meu testamento, tudo aquilo que forem meus bens materiais vão para a caridade ou vão doar. Os filhos não levam nada. E eu tenho um bom exemplo. O Champalimau, o dono de um dos bancos mais grandes, quando morreu, deixou apenas 1.000 euros para todos os filhos dele. Tudo doou. Ele não tem testamento. Mas agora, quem são os filhos de Champalimau? Agora, estão bem formados. Provavelmente não precisam da casa. Tenho mais um exemplo de alguém que eu conheço, que ele foi bem abençoado, tem uma casa grande, mas também formou bem os seus filhos. Nenhum dos filhos quer voltar a ficar em casa. Então, eles voltaram a ficar, os dois, e ele segredou uma mente que à noite tenho andado preocupadíssimo, porque lá em cima, portanto, é o casa rei do chão, primeiro andar, de lá em cima, às vezes eu ouço barulho, mas depois só estou eu e a minha mulher. Ou seja, o sucesso é isso. O sucesso é isso. Portanto, há um pregador, chama-se Miles, também faleceu, diz que sucesso sem sucessor é um fracasso. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Se o meu sucesso acaba comigo, e eu fracasso. Então, é preciso, também Jesus Cristo nos ensina isso, de que o amor é gostar de alguém mesmo que seja irrelevante. Ou seja, a importância do homem verifica-se na ausência. Então, eu não posso ter vontade de continuar a viver para assistir os meus filhos. Não. A dado passo, eles devem me ver a mim, já não devem depender de mim, tem que andar com seus próprios pés. Então, mas isso tudo depende muito do tipo de educação que nós temos, que nós damos. Temos uma educação alienadora, onde os pais fazem tudo para os filhos, ou precisamos de uma educação, dar a nossa educação aos filhos, de forma que elas, por si próprias, e na tenra idade, sejam sustentáveis. Então,
aos domingos é um caos em casa porque a empregada não veio, não é? Não deve ser, não deve ser. Aos domingos as pessoas que habitam ali devem produzir para si próprias. E não deve haver nenhuma diferença entre um domingo ou uma segunda-feira. É esse tipo de educação e é esta visão que eu costumo sempre tentar transmitir. Pois. Egídio Vaz, eu gostava que partilhasse connosco as suas recordações dos seus tempos de escola. Era um aluno muito dedicado, muito empenhado, era muito trafulha ou nem por isso? Não, sendo nós filhos de professores e na altura precisávamos de liderar pelo exemplo também. Pai Então, e mãe eram professores. Sim. Uau, interessante. Então, felizmente também na aldeia em que nós crescemos, tanto em Malawi como mesmo em Mutarara, nós tínhamos um grande peso de sermos os filhos do professor Guilherme e professora Ana. Tinha uma grande Então, responsabilidade. tínhamos uma responsabilidade enorme. Então, tínhamos que ser bons estudantes, tínhamos que ser bons alunos, porque também na avaliação tem a matemática, tem o português, tem o comportamento, tinha que ser bom. Então, não tínhamos que brigar muito, tínhamos que estar sempre prontos e presentes nas atividades da escola. Nós, na escola, da altura, nós tínhamos uma disciplina extracurricular chamada agricultura. Então, cada escola tinha uma chamba. Tínhamos que ir, tínhamos que fazer canteiro, lançar a semente, fazer viver. Então, produzíamos passaroca, verduras. Então, tínhamos que estar lá também. Então, tínhamos que pegar e enxada. Ora, não era expectável, na altura, por exemplo, filhos dos professores iguais eram muito intocáveis, ao passo que nós já não. Intocáveis como? Meu pai já trabalha na escola, eu não vou trabalhar. Ou seja, meu pai trabalha por mim, ele já faz o trabalho lá. Então, mas nós éramos diferentes, até porque meu pai sempre assumiu funções de direção, ou era pedagógico da escola. Okay? Então, tinha muito mais poder do que outros filhos, outros professores, e portanto, nós poderíamos dar ao luxo de estarmos isentos dessas atividades. Mas nunca o fizemos e eu julgo que fui muito regrado. Fui muito regrado. Muitíssimo regrado. Regrado demais, tá certo? Regrado demais. Eu vou te segredar, comecei a namorar. Acho que 23 anos. Nós já. Portanto, há 20 anos que eu namoro. Minha atividade sexual, 23 anos. Aos 23 anos. Pois. E já agora, conte-nos como é que foi esta fase do namoro. Aos 23 anos, já meramente maduro, já crescido, e de certeza que já ouvia falar, através de alguns amigos, que existia aí esta questão, esta situação de um homem ficar interessado por uma mulher, um jovem interessado por uma rapariga. Sim, mas não. Eu namoro aos 23 anos por causa do meu comportamento prático, sou muito pragmático. Pois, já deu para perceber. Então eu dizia assim, olha, eu sempre vivi mal, não na pobreza, mas não tinha meios para fazer feliz alguém, nem tinha tempo também. Então, vou dar um exemplo. Eu saio, vivo no Malawi e com os meus pais, okay? Mas depois, quando saio das mãos dos meus pais, vivo no lar. A educação é quase idêntica, porque também no lar tu tinha atividades, acordar às 5 horas para produzir o seu próprio mata-bicho. Então, no lar, o grupo de Egídio hoje é para acender fogo. No lar 25 de maio não havia carvão, aquilo eram troncos, pôr uma panela grande, fazer papas, o outro grupo lavar casa de banhos e, portanto, 6 horas para tocar o sino, distribuir as papas, por exemplo, ou o chá pelos demais colegas, depois preparar e ir à escola. Olha, não havia recursos. Não havia recursos. Meu pai só dava-me o dinheiro necessário para pagar as propinas, para pagar o lar e mais nada.
E, portanto, aprendi a viver com muito pouco e a ser feliz dentro desse contexto. E é nesse contexto que eu entendo que não tinha que ocupar ou atrapalhar filha de dono. Então, abstive-me de namoro. Só Foi comecei, adiando. Foi adiando. Pois. Então, quando já aos 23 anos, ainda estava a estudar, isto sim, eu já era finalista, era assistente de investigação, tinha alguns recursos. E eu estava numa puta, tu não namoras aqui sem oferecer uma flor, uma rosa, ou talvez sair para passear. E numa sociedade totalmente monetarizada como essa nossa, aqui em Maputo, eu simplesmente abstive-me. Portanto, quando eu fui me emancipando economicamente, quando também decidi engajar uma namorada. Nós já vamos saber, vamos ficar a conhecer um bocadinho mais sobre como é que começa esta história da sua fase de namoro. Nós vamos conferir apenas um curtíssimo intervalo. Querido telespectador, é tempo suficiente para que você possa assim buscar um copo com água e voltar a sentar-se no sofá da sua sala para dar a conhecer na segunda parte do nosso programa o verso de Egídio Vaz. Até já! Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Verso de. Hoje contamos com a presença de um convidado super especial. Estamos a conhecer o outro lado de Egídio Vaz, um homem bastante conhecido na nossa praça devido ao seu lado, os seus comentários, as suas críticas bastante comentadas, passa aqui a repetição na nossa sociedade moçambicana. Mas hoje nós estamos aqui a conhecer um lado super diferente, totalmente diferente de Egídio Vaz. Está a ser uma conversa bastante agradável e a surpreender-nos com as suas grandes revelações. Vamos dando aqui continuidade ao nosso programa. Egídio Vaz, nós paramos mesmo nesta fase de namoro. Contou-nos aqui que aos 23 anos, até aos 23 anos, ainda não sabia o que era namorar. Vem à cidade de Maputo, começa a ter uma certa comodidade financeiramente falando e conhece esta que é a primeira mulher da vida do Egídio Vaz. Partilhe connosco como é que foi. É difícil partilhar, mas aquilo aconteceu naturalmente. Eu tenho alguns princípios. Os princípios são muito lentos. Se calhar até posso dizer sou matreco, não sei pedir namoro. Levo muito tempo. É tímido. Não sou o direto ao ponto. Acho que gasto muita energia e gesticulo, aliás, dou muitas voltas até praticamente situações onde a própria mulher perceber que isso não está... não está muito à vontade. Não, esse está a querer, só que ainda não. Mas é tático também, porque à medida que eu vou alimentando essa amizade, vou puxando eventualmente a conversa, tentando estar mais próximo, eu estou a estudar também as possibilidades de sucesso. Então, numa eventual avaliação... Boa tática. Sim, não gosto de que me digam não. As que me negaram na vida estão todas desgraçadas. Estão muito desgraçadas. E às vezes agradeço a Deus por ter sido recusado, porque finalmente encontrei alguém da minha vida com a qual não troco com ninguém. Pois. Essa pessoa foi assim também, amigo. E eu, por exemplo, tenho outras. Quando estava na Beia, tinha uma grande amiga, mas eu próprio percebi que aqui não tenho chances de sucesso. Mas agora, por exemplo, ela ao apresentar as amigas, poderia ser o meu namorado, mas da minha boca não saiu nada similar. Mas claro que na altura eu acho que as chances eram mesmo mínimas. Então não gosto de perder. Quando faço um investimento emocional, é mesmo com todas as forças. Mas também quando não estou em condições não provoco. Portanto, é mais isso. E, portanto, não entenda isso como materialismo. Não é isto. O que eu estou a dizer aqui é que para namorar é um investimento emocional que fazes para outra alguém.
E as perspectivas, quando nós iniciamos o namoro, é até que a vida nos separe, percebes? Agora, num contexto onde está claro que não vou contigo para lado nenhum, não vale a pena eu te entreter. Então, quando eu não gosto de fazer as pessoas perderem tempo comigo. E não gosto que, por exemplo, numa relação, alguém se sinta estar a perder tempo. Tem que haver qualquer coisa. Giro as minhas amizades assim. Por exemplo, eu costumo dizer aos meus amigos, olha, a amizade que só consiste para gastarmos dinheiro não é amizade. Nós precisamos de ter algo que nos comprometa, um projeto em comum, uma atividade em comum. E provavelmente, para que essa cerveja deixe bem, temos ambos ter fontes de renda. Ok? Então, é por ali, e é essa a minha ética, forma de estar, que consigo selecionar e gerir. Porque uma amizade que só depende de farras é uma amizade improdutiva. É uma amizade despesista. É uma amizade que não vale nada. Eu, voltando para a questão do namoro, então foi assim. Essa pessoa foi minha amiga durante muito tempo. E foi ela própria a dar o primeiro passo desta saída. Portanto, ela que me beijou. Mas era óbvio, já estávamos, percebes? Então, desde então, sinto que valeu a pena alguma cautela. Dói ser negado, dói muito. Então, e já foi negado? Já. Quantas vezes? 1, 2, 4 vezes. 4 vezes. Pronto, e desta feita decidiu não existir mais. Eram colegas da escola, aliás da faculdade. Percebes? Na altura, não me quiseram. Claro que na altura haviam outros competidores, mais capazes. Então eu era o bolseiro, mal conseguia satisfazer todas as minhas necessidades, ainda mais tinha que procurar alguém. Quer dizer, mas de novo, a questão não é materialista aqui. A questão é o investimento que tu fazes. E a percepção que se pode criar de que estamos a namorar, não vamos para além disso. Então não é assim. E eu julgo que é bom que todos nós retardemos a atividade sexual, os nossos filhos retardem a atividade sexual para se concentrar no que é essencial. E foi assim que eu decidi, vou me concentrar no essencial. O essencial aqui é estudar para obter o meu próprio rendimento. A partir dali, talvez vou ver este acessório. Então fui cartesiano nesse sentido. E eu julgo que faz bem, inclusive, para toda mulher atrasar as relações sexuais, para todo homem, porque distrai a dado passo. E investimento emocional. As mulheres, os homens, alguns se matam enquanto ainda são estudantes porque foi traído. Então, mas és estudante, esta é a sua principal missão. Termina isto, depois para ver outras coisas. Então, é por ali, é para evitar desaires. Então, concentro-me naquilo que eu mais e melhor posso fazer. Egídio Vaz, quando desta migração para Malawi, na época da guerra, teve esta responsabilidade de transmitir alguns recados de informação para o seu pai. Ficava sempre grudado aí a um rádio para acompanhar o noticiário e depois reportar ao seu pai quando este voltasse do seu trabalho. Isto contribuiu para que hoje se tornasse este grande analista político ou nem por isso? Foi em parte por isso, porque é o processo de formação e instrução. Antes de gostar da política, tinha que gostar das notícias, e as notícias políticas. Nós estávamos na década de 90, 1990, iniciam as negociações de Roma entre Renamo e o governo e que deram resultado 2 anos depois com a assinatura do Acordo Geral de Paz, de 1992. Era um momento muito importante que o meu pai não queria perder.
Então, enquanto eles estivessem na escola, nós tínhamos muitas opções. O rádio era único, mas as estações radiofônicas precisávamos de ter tantas. Ou seja, meu pai ia de manhã às 6 horas, voltava às 12, por exemplo. E eu entrava no período de tarde. Então, de manhã eu tinha que escutar pelo menos BBC, Deutsche Welle, RFI, Rádio Moçambique. E Rádio Moçambique era muito importante, por quê? Porque na altura o correspondente da AIM para as negociações chamava-se Tomás Vieira Mário e nós ouvíamos os seus despachos. Portanto, os despachos de Tomás Vieira Mário, tanto para a RM, a AIM, mas também comentava em outras. Então, eram muitas rádios, muitas estações. Então tinha que ver, o RFI não disse nada. No sinal, próximo sinal horário tinha que passar para outro. Inclusive a rádio pirata, na altura da Renamo, que transmitiam a partir de Palabora, que era das 5 às 7 de manhã e depois das 17 às 19. Também tínhamos que escutar essa rádio da Renamo, Voz da Renamo na altura. Então foi neste processo que passei a ter muito interesse em política e analisava também. Foi chegado a Maputo, existia entre 2000 e 2001 e anos seguintes um programa conduzido pelo Emílio Manheque, chamado Estamos Juntos. Um bom programa também de debate de ideias e nós íamos recolhidos nas residências universitárias para lá e para discutir. Mas nós íamos só como plateia, não era para comentar, porque o painel principal já estava construído. Nós só podíamos fazer perguntas e não andar. Mas muito cedo eu também tinha minhas próprias ideias da plateia. Portanto, da própria plateia eu falava. Até evoluiu para agora, por exemplo, já estarmos no painel principal. Os debates, os formatos mudaram, mas o meu ativismo político vem desde então, fruto deste processo de socialização, contextualmente relevante também. Então, como costumo dizer para os outros, se acham que estou a mais na televisão, querem me substituir, o que é verdade, tem que substituir, comecem agora, porque leva muito tempo. São anos e anos para se tornar incontornável no firmamento da opinião pública. Então, a formação, mais uma vez, é muito importante, o investimento que se faz para cultivar-se. Egídio Vaz, um homem que na sua bagagem de experiência de trabalho viajou por 6 países. São 6 países e sabemos também que hoje em dia fala 6 idiomas. Gostava que partilhasse connosco como é que foi esta sua experiência em viajar por quase todo o mundo e trazer consigo esta capacidade de conseguir falar 6 idiomas, 3 dos quais são nacionais. Sim, Gostava que partilhasse connosco. Sim. Bom, eu falo Shona, Shewa, falo Sena, portanto são as principais línguas. Depois estudei na Universidade do Alto em Macua, totalizam 4 línguas nacionais, obviamente, para além de português e inglês. A língua inglesa é fruto também da minha... Tudo começa no Malawi, quando eu tive que estudar o ensino primário malawiano e o português ao mesmo tempo. E quanto às minhas viagens pelo mundo fora, bom, eu posso contar quais são os países que não fui, porque, por exemplo, aqui em África, posso contar, posso dizer, Sudão do Sul, Somália, Chad, República Centro-Africana, não me recordo de outro país para qual, Líbia, não fui para esses. Esses são os países não visitados, atenção. 5 dos 54 estados, e viajei para muitos estados, quase a totalidade. Beneficiei-me desta sorte. Da Europa, só não conheço Portugal, estranho. Mas ainda vai a tempo de visitar Portugal, com certeza. Vou a tempo. Toda a América do Norte, conheço a América Central, conheço. Brasil e Argentina, não conheço ainda. Um dia iria para a Austrália, também não conheço. Então,
Parte dessas viagens não é de turismo, é de trabalho, o que me expôs a várias situações de ter que viajar frequentemente. Posso recordar uma coisa interessante. Agora já posso falar isso. Então, eu fui punido quando eu trabalhava e eu tive que atender um curso em Londres sobre direitos humanos, igualdade e não discriminação baseada na orientação sexual. Eu trabalhava para um governo britânico e eu teci comentários que o grupo, o lobby gay aqui em Maputo não gostou. Ele fez uma carta, enviou, a minha chefe do gabinete me chamou, fez a investigação. Eu disse, eu tenho a minha opinião, eu estava a dizer a opinião individual, não represento nenhuma instituição. Disse, tá bom, depois da investigação veio o relatório, disse, então como remédio, vai a Londres aprender um pouco mais sobre os direitos humanos, não discriminação baseada na orientação sexual. Mas esse foi um bom castigo, ir a Londres. Eu fui a Londres na classe executiva, voltei e fiquei campeão, defensor dos direitos humanos e da não discriminação baseada na orientação sexual. Valeu a pena esta punição. Bom, valeu. Fui lá duas. Quem não gostava de ter uma punição idêntica, viajar numa classe social e ir a Londres como forma de punição, quem não gostava? Yeah. Então são pequenos episódios ali, mas noutros foi mesmo informação, porque isto é muito importante. Eu considero-me alguém que gosta muito de aprender e formar. E esse é um tema que um dia eu gostava de conversar consigo, chama-se reconversão profissional. O mundo que corre, ter emprego não é fácil. Agora, não podemos ficar frustrados apenas com um curso feito e depois sem uma empregabilidade. É preciso as pessoas reconverter-se profissionalmente, progressivamente, para que se ajustem às demandas do mercado. Tenho visto e fico muito triste quando as pessoas dizem, eu fiz física, até agora não tenho emprego. Então, conserte computadores, reconverta-se. É muito importante e falamos pouco sobre isto. Falamos pouco sobre isso e acabamos sempre culpando eventualmente o governo por não estar a fazer nada. Eu julgo que o que nós precisamos de fazer é progressivamente nos reconvertermos e nos ajustarmos. Existe um provérbio na minha, nem é provérbio, essa é uma máxima na minha língua que diz que tu não sabes o que engorda o porco, justamente porque come muitas coisas, e umas boas, outras feias, mas o porco está ali todo ele bem nutrido. Então, profissionalmente temos que ser assim, temos que estudar e saber fazer um pouco mais, não é? Eu domino desenho, AutoCAD, domino vídeo, domino outras técnicas. Então, não estarei tombado aqui à procura apenas de uma única profissão. Então, eu ia atrás destes cursos, dessas formações, não perder nenhuma oportunidade. Pois, gente, a nossa conversa está mesmo a chegar ao final, mas eu gostava que não terminássemos sem que antes o Egídio Vaz se descrevesse como pai e como esposo. Bom, com 3 filhos e uma mulher em casa, eu tento no máximo estar com a minha família. Isso é muito importante, porque quanto ao almoço, quase que é difícil, mas o jantar, e principalmente os finais de semana, por exemplo, domingo, estou para eles. Da segunda a sexta, estamos nessas correrias, mas pelo menos aos domingos, é um dia cancelado, para meus amigos sabem que não vai encontrar ele aos domingos, porque tenho estado com ele agora. Sempre saio sempre com os meus filhos. A parte que eu mais gosto é levar os meus filhos à escola. Faço pessoalmente, não delego a ninguém, porque também é um processo muito interessante. Aquela caminhada é muito interessante na transmissão de valores, em explicar a transmissão inclusive do conhecimento, etc, etc. Eu faço isso pessoalmente e não me arrependo.
E por fim, eu gostava que partilhasse connosco qual é o principal legado que o Egídio Vaz gostava de deixar para Moçambique inteiro. Bom, eu julgo que todos nós, o maior legado é deixar um país em paz. Fazer tudo o que for necessário para não criar perturbações ao trem. O nosso comportamento cívico, individual, é que vai fazer o coletivo, é que vai ser determinante para o comportamento do país como tal. Muitas vezes eu lamento o facto de nós pagarmos impostos não significa que nós não possamos nós próprios, por exemplo, limparmos o pátio quando estiver sujo. O facto de pagarmos impostos municipais não nos dá o direito a tratar bem o lixo. Okay. Então, nós podemos pagar impostos e fazermos ainda dentro da nossa comunidade necessários trabalhos. Estou muito preocupado com a criminalidade e a delinquência juvenil, em parte por conta de uma educação deficitária. Então, eu julgo que um país em paz não é apenas em paz com relação à guerra, portanto, a tiro, mas também é socialmente mais coeso e com uma base moral muito importante. Não concebo quando vejo pessoas extraírem órgãos humanos para vendê-los. É um crime não só ignóbil, mas também revela uma perplexidade dos nossos valores. E eu julgo que individualmente, nós adultos precisamos de ter tempo suficiente para pregarmos o bem e sermos o exemplo do bem. As pessoas agora não acreditam em si, sempre acreditam que o trem um pouco mais acima, com poder, pode ajudar. Não, ali todos os meus trabalhos foram por concurso público. E eu fico muito preocupado quando alguém me pede favor, fala lá com tal fulano, para ver se posso conseguir. Estamos a perder a confiança em nós próprios. Eu julgo que temos que transmitir os valores de trabalho árduo, a ideia de que o sucesso vai ser um processo longo, ao longo do qual nós vamos ter fracassos, mas se formos persistentes, nós vamos vencer. É uma construção. Todo mundo quer ser rico, mas a riqueza é um processo cumulativo e de acumulação de bens de capital, e não temos que ter cortamatos. E é muito a ausência desses valores que leva a que muitos entrem em raptos, muitos extraiam órgãos humanos, se envolvam no tráfico de espécies proibidas, etc, etc. Alguma coisa que está a falhar. Por isso, quando eu digo que quando a morte vier, no meu testamento não os meus filhos não vão ter nada, porque eu tenho que educá-los. O sucesso, bem um sucesso como pai, não é deixá-los com muitos bens. E é justamente isso que leva a que as pessoas cometam crimes, entrem em corrupção. Vamos apostar, vamos dar aos filhos o que merecem. Comida, boa educação, boa moral cívica, o resto é com eles. Egídio Vaz, queremos agradecer imenso pela sua presença, por partilhar connosco a história da sua vida, e é com esta belíssima mensagem que nós queremos agradecer, que nós vamos mesmo terminar o nosso programa. Espero que possa continuar a ser este homem de princípios e de valores que com certeza vai inspirar a muitos jovens após acompanhar esta nossa entrevista de hoje. Muitíssimo obrigado, Lili, por esta oportunidade. Estou mesmo agradecido. A Mídia Mais é minha casa, mas é sempre bom estar nesses talk shows a transmitirmos também alguma paz, porque noutros eventos é sempre guerra, opiniões divergentes, nervosismo, mas este é um dos bons programas de tantos outros programas televisivos de Moçambique. Oxalá também faço voto para que as pessoas não percam o próximo programa, porque aprende-se mais aqui do que necessariamente em outros boletins noticiosos
provavelmente. Mas quero lhe saudar, sem desprimor aos demais, pelo belíssimo trabalho que vem realizando. Muito obrigada, Egídio Vaz. E é com esta palavra, com esta mensagem que vai com certeza mudar a sua forma de ver e de viver, que nós damos por terminado o nosso programa de hoje. Esperamos que você, querido telespectador, faça bom uso desta experiência da vida de Egídio Vaz. Nós vamos terminar por aqui, queremos convidar a si para que acompanhe a restante grelha da Mídia Mais TV. Nós voltamos sábado com mais uma edição do Verso de Bom Final de Semana.